Beleza? Gente, vamos lá então. O livro, a gente vai utilizar o capítulo 4, né? Já falei antes de recitar o poema, na página 20. E eu quero começar com vocês a leitura do texto, porque essa aula, ela acaba sendo mais de língua portuguesa, e alguns dos conceitos que eu vou passar para vocês hoje, eles caem em vestibular, caem em prova de concurso, e eles podem ser o grande diferencial para vocês serem aprovados em algum grande lugar daqui a algum tempo. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. A arte da palavra. Beleza? Daqui a pouquinho a gente faz o registre suas ideias. Mas vamos começar com o texto aqui, ó, que as outras pessoas pensam sobre. Muitas vezes, as pessoas procuram professores de redação escolar, de escrita criativa ou de redação empresarial à espera de fórmulas prontas que facilitem a obtenção de uma boa nota, a construção de um bom livro ou um bom desempenho profissional. Essa atitude denuncia uma grande falta de coragem. Escrever é apaixonar-se pelas palavras, é conhecê-las a fundo, lidar com elas diariamente, com força, carinho, sem violentá-las. É respirá-las, é saboreá-las, ser um artista da palavra. Escrever é conhecer-nos, porque ampliar a consciência que temos de nós, do mundo e de nós dentro do mundo. Podemos descobrir que somos superficiais se o que escrevemos é superficial, que somos desorganizados ou emotivos, ou fleumáticos, ou imaginativos, ou intuitivos, práticos ou irônicos, ou mesantropos, ou cruéis, ou amorfos, ou coléricos, ou fanáticos, ou céticos, ou cínicos, ou altruístas. Quem escreve precisa ler muitos livros, sem dúvida. É ótimo, por exemplo, colecionar dicionários de nossa e de outras línguas, pesquisar a etimologia de certas palavras. O dicionário é pai dos inteligentes, não dos burros. O dicionário é fonte de inspiração, reflexão e ampliação da nossa consciência dentro desse país linguístico, cujas fronteiras estão nas almas mais do que nos mapas. Ponto. Vamos parar aqui e começar a conversar um pouquinho, gente. Olha só. Tem um termo utilizado aqui que eu gosto bastante. Etimologia. Certo? O que é etimologia, gente? Etimologia é o estudo da origem da palavra. Então, por exemplo, uma coisa não se chama copo só porque se chama copo. Porque, enfim, alguém teve a ideia de chamar aquele troço de copo. Não. Existe uma origem para essa palavra. E vocês precisam entender que a nossa língua é de origem latina, certo? Ou seja, ela nasceu do latim clássico, antigo, arcaico, que é uma língua que não existe mais, ok? E que também deu origem a outras línguas, tá, gente? Francês, italiano, espanhol e português. São as 4 línguas latinas. E a gente acabou importando algumas palavras do italiano, algumas palavras do francês, algumas palavras do espanhol e algumas palavras do inglês também, tá? Mas a origem da nossa língua é o latim. E a etimologia das nossas palavras estão muito ligadas ao latim. Beleza? Professor. Professor. Por quê, gente? Nós também temos forte influência, especialmente no nosso linguajar, da cultura indígena e negra. Tá ok? Então, por exemplo, macaxeira, mandioca, que são 2 palavras correspondentes ao mesmo termo em latim, que seria aipam, que a gente chama de aipim, que é a mesma coisa, tá, gente? Aipim, mandioca e macaxeira é a mesma coisa, tá? São etimologias dessa palavra. E eu acho o máximo estudar etimologia, porque ela te remete a um outro tempo e a uma outra cultura, tá? Ela te remete a pensar como as outras pessoas falavam naquele tempo, o que elas pensavam, tá? Eu usei, por exemplo, a palavra copo como exemplo. Ela é de origem latina, certo? Se falava cupe, ok? O substantivo com função de sujeito, cupe, era uma palavra derivativa, tá?
E curiosamente o inglês importou Cooper, que virou cup, que significa troféu, tá? Então quando a gente estuda a etimologia, a gente acaba observando que algumas palavras, especialmente as palavras mais primárias, vamos usar esse termo, elas estão presentes em todas as línguas, o que reforça uma teoria de que em algum tempo e em alguma era, todos os seres humanos falavam a mesma língua, tá? Mas à medida que eles foram se separando geograficamente, eles foram desenvolvendo novos jeitos de falar. Isso acontece no Brasil, gente, tá? Eu peguei o exemplo da macaxeira, mas eu posso ir num exemplo mais simples, tá? Posso ir num exemplo fonético. Quando eu falo de fonética, de fonologia, eu estou falando de som, né? Então, por exemplo, o pessoal do Nordeste, especialmente ali da Paraíba e tal, eles têm uma construção fonética muito gostosa aos meus ouvidos, eu admiro muito. Porque, por exemplo, quando a gente vai estudar a família do T, aqui na nossa região, a gente aprende tá, té, ti, tó e tu. E lá eles aprendem que não é ti. Até porque, se você prestar atenção na boca, ó, tá, língua dental. Para fazer o T, você utiliza a língua e o dente, certo? Só que para fazer o ti, você utiliza a língua e o alvéolo, que é o céu da boca, para poder modificar o som. Então lá eles não fazem isso. Lá eles falam ti. Então é tia, por exemplo. Tá? Então é tá até ti. Então eles mantêm a mesma base fonética. A gente modifica tá, té e ti. A língua se esconde na hora de falar. E etimologia faz a gente entender o nosso próprio aparelho fonador, que é o máximo. Sabe? É muito legal estudar etimologia. Mas mais do que estudar etimologia, gente, porque a etimologia, ela só te dá a origem da palavra, tá? Mas a palavra, ela é carregada de sentido, de diferentes sentidos, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a palavra manga, então a palavra manga pode significar, por exemplo, essa blusa não tem manga, certo? Não tem manga. E se eu falar, aquela árvore não tem manga, eu estou falando dessa manga? Não, né? Estou falando da fruta. Então vocês estão vendo que a palavra ela é carregada de sentido dependendo do contexto em que ela está colocada, tá? E o contexto, gente, ele faz toda a diferença quando a gente vai analisar um texto, tá? Então o texto está aqui, o texto é minha mão aqui, e o contexto é tudo ao redor, é toda essa sala, tá? Então, se eu não entendo a sala, não adianta eu ler o que está no texto. Porque aqui no livro, por exemplo, ele colocou uma série de adjetivos, né? Se nós somos desorganizados, emotivos, fleumáticos, imaginativos e blá 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 blá. Gente, o brasileiro tem muita dificuldade com o texto e com o contexto. A prova disso é a quantidade de pessoas que acreditam em fake news, tá? Essas pessoas, gente, elas são incapazes de ler uma determinada notícia e sequer, olha só o quanto a palavra tem poder, e sequer elas são capazes de se questionar, será que é verdade? Será que é mesmo que determinada coisa é possível que aconteça? Será mesmo que os professores levaram uma madeira de piroca para dentro da sala de aula? Sabe? Será mesmo que os professores estão ensinando as crianças a usarem droga dentro de sala de aula? Sabe? Será mesmo que falar sobre aborto é incentivar todas as mulheres a abortarem e extinguir a raça humana? Será que falar sobre racismo significa dizer que você é racista? Ou só o fato de você dizer que você tem amigos negros não te torna racista? Então, assim, no momento atual do Brasil, a gente precisa muito do poder da palavra. A gente precisa entender que a todo momento, quando a gente levanta um discurso, existem pessoas mal intencionadas
querendo derrubar aquele discurso. Vou dar um exemplo super atual sobre o que aconteceu nessas 2 últimas semanas, tá? Eu vou dar um exemplo a nível global e depois eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Bom, gente, vamos lá. A nível global, a gente teve a morte do George Floyd no estado de Minnesota e é triste, é extremamente triste a frase I can't breathe, que significa eu não consigo respirar. Ela é uma temática forte do racismo norte-americano, porque há 3 anos atrás a gente teve uma situação parecida em Nova York, em que um jovem acabou morrendo sob as mesmas circunstâncias e ele repetiu essa frase, gente, 14 vezes e ele acabou indo a óbito. E no Brasil, a hashtag que saiu dos Estados Unidos, né, Black Lives Matters, aqui veio com a tradução literal, vidas negras importam. E, gente, isso me deixou extremamente triste por como o brasileiro se posicionou em relação a isso. Porque ao invés do brasileiro entender todo o contexto que engloba o racismo, ele pegou e começou a dizer assim, ah não, mas todas as vidas importam. Sim, gente, todas as vidas importam. Só que os brancos não perdem as suas vidas por serem brancos. Quando a gente fala Black Lives Matters, todas as vidas negras importam, a gente está falando daquele racismo estruturado existente dentro de cada um de nós. A gente está falando daquele momento em que você está andando na rua, vê um cara negro vindo na sua direção e vai para o outro lado da rua porque você está com medo de ser assaltado. Gente, isso é o racismo estruturado. Quando a gente fala que as vidas negras importam, é contra isso, contra essa ideia de que o negro nasceu para ser pobre, nasceu para ser favelado, tá? É contra a estrutura social que faz com que até hoje eu não tenha sido atendido por um médico negro. Gente, vidas negras importam. E elas importam porque a cor da pele importa no nosso país. Sim, importa. E apesar de eu ser branco, quase albino, eu posso falar com propriedade. Há 2, 3 aulas atrás, eu mostrei para vocês a minha família. Eu mostrei a minha mãe e eu mostrei o meu pai. E eles eram e são negros, né? Meu pai é negro, minha mãe, infelizmente, faleceu. Mas, gente, eu vi o racismo bater na cara dos meus pais. Dentro da igreja onde eles frequentavam, dentro do lugar onde eles moravam, certo? Com piadinhas que não são piadinhas, sabe? Com comentários que são racistas. Muitas vezes perguntaram para minha mãe quanto ela ganhava para ser a minha babá. Porque, claro, uma criança branca no colo de uma mulher negra, isso não existe, né? A mistura de raças não existe, ela não é aceitável. Se a criança é branca, ela só pode ser filho de pessoas brancas. Agora vai na internet, vai numa página tipo Quebrando Tabu e procura sobre racismo, sabe? Leia sobre racismo estruturado. Assista o canal Papo de Preta, que tem 2 mulheres que, curiosamente, são mestrandas e doutorandas em ciências sociais do Brasil e que frequentemente são abordadas na rua com propostas de emprego para serem empregadas domésticas. Gente, é disso, sabe? Começa na fake news, que a pessoa lê e ela não é sequer capaz de raciocinar se aquilo que ela leu, se aquele absurdo que ela acabou de ler pode ser verdade ou não. Piorou pesquisar, né? Pesquisar pra quê? Já tá lá no WhatsApp, né? Pra quê? Pra que eu vou atrás de um
cientista político? Para que eu vou ler sobre economia? Para que eu vou querer saber quanto é que custa o dólar? Eu não vou viajar? Gente, esse é o poder da palavra. É a palavra que mantém as pessoas ignorantes. E o jeito mais primário que a gente tem de começar a fazer com que as pessoas se importem com a palavra é através da arte. Porque a literatura é uma arte, tá? Mas, e assim, quando eu falo de literatura, gente, eu não tô querendo que vocês leiam agora, a priori, que vocês se apaixonem por literatura, como, por exemplo, por Machado de Assis, sabe? Machado de Assis, pra mim, é um sacrilégio. Eu acho ele muito chato. E olha que eu estudei literatura, né? Eu sou formado em letras. Mas eu acho o cara chato. E eu falar isso pode soar como uma ofensa pra muita gente que ama literatura. Desculpa aí, Camila. Mas, gente, ao mesmo passo, eu sou apaixonado por essa de Queiroz. Sabe? José de Alencar. São escritores que eu acho maravilhosos. Mas eu não estou pedindo para vocês irem atrás desses escritores agora. Vão atrás de um Ariano Suassuna. Quem foi Ariano Suassuna? Ariano Suassuna, ele escreveu uma peça que virou livro, que todo mundo ama. Ele escreveu, gente, O Alto da Compadecida. Vai atrás de Ariano Suassuna. Ah, professor, mas é muito chato ler livro. Livro é muito chato, não tem gravura. Não tem problema, cara. Vai atrás de gibi. Vai ler Marvel. Vai ler Cebolinha. Vai ler DC Comics. Vai ler. Porque ler é aquilo que faz você dominar o discurso. Gente, olha só. Um dado curioso que a gente tem. Isso é dado. Não é coisa de WhatsApp. Um dado importante realizado, concebido através de pesquisa, mostra que o brasileiro ele se informa pelo título do texto. Então, ele não abre, ele vai... E agora que a internet explodiu de texto nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar, as pessoas leem o título e pronto. Elas acham que elas já têm a informação. E elas não têm. Porque a informação, gente, ela não está no texto. Ela está no contexto. Sabe por que o coronavírus se tornou um grande problema? Porque as pessoas só se preocuparam com a informação, não com o conhecimento. E é aí que eu falo para vocês. Dominem o dom da palavra. E para dominar o dom da palavra, gente, precisa ler. E como eu falei, cara, não precisa ir atrás de livros que sejam sacrilégio para você, sabe? Você não precisa ler Dom Casmurro, embora eu recomende, viu? Leia Dom Casmurro. É um livro do Machado de Assis. É o único livro do Machado de Assis que eu recomendo, diga-se de passagem. Não precisa ler O Alienista. O Alienista é um livro dificílimo de se entender. É um livro que se passa dentro da cabeça de um psicanalista, escrito pelo Machado de Assis. Mas você não precisa ler Machado de Assis agora. De repente, lá na frente, você consegue. Mas você precisa ler. Você precisa começar a ler. Sabe? Não leia os conteúdos dos seus livros, só os conteúdos dos seus livros, por mera obrigação, sem se preocupar com a informação, sem se preocupar com o conhecimento. Vai além, cara. Eu comecei a aula falando para vocês que vocês são únicos, que vocês são insubstituíveis. Cuidem de vocês. Cuidem das palavras que entram e que saem da cabeça de vocês. Tá? São essas palavras, gente, é o discurso dos outros que deixa a gente ansioso. É o discurso dos outros que deixa a gente depressivo. É o discurso dos outros que faz a gente se apaixonar, que faz a gente sofrer. Sabe? Gente, é a palavra. Cuidado com a palavra. Beleza? Vamos continuar aqui a leitura do texto, porque eu vou passar uma pequena pesquisa para vocês, bem pequena, certo? Que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, gente. Corroborando significa de acordo. Ok?
Corroborando com isso, a leitura é um modo de ver e uma forma de viver. Nós encontramos nas palavras um microscópio para captar o que fica nas entrelinhas, um telescópio para observar o que está longe e um periscópio para ver em todas as direções. Reler é um verbo insistente. Quem não tem medo da repetição? O próprio verbo reler é duplo ler. Pois, se eu leio, reler, de trás para frente, ele fica exatamente igual. É reler para cá e reler para lá. Mas quem relê, leu diferente no igual. Nunca lerá a mesma coisa que, no entanto, está no mesmo texto. Os releitores são estimulados para ler as entrelinhas. E é o escritor que provoca na releitura, na medida que provoca o leitor, para sair da superficialidade e da indecisão. O leitor que relê foi cativado. O leitor deve sair diferente de uma leitura. Terminando, bem informados, seremos, se soubermos, com critério e bom senso, exercitar a arte da palavra e da leitura, distinguindo para apreciar e divulgando nosso amor à cultura, sem perder o bom humor. Jamais. Gabriel Perissé, A Arte da Palavra, Editora Manoli, São Paulo, 2003. Gente, olha só. Primeira coisa, vocês vão precisar muito do dicionário para entender o primeiro parágrafo desse texto. Perdão, o primeiro não. O terceiro, tá? Porque o que eu quero que vocês façam para mim, gente? Eu quero que vocês peguem o dicionário e vão atrás desses adjetivos que foram citados aqui, certo? Por exemplo, se você sabe que é desorganizado, você não vai até o dicionário, certo? Mas você sabe o que é fleumático? Suspeitei que você não sabia. Então, gente, vocês vão atrás de um dicionário para mim e vão descobrir para mim o que é fleumático, o que é intuitivo, o que é misantropo, certo? O que é amorfo, o que é colérico, o que é fanático, o que é cético. Vocês vão fazer isso para mim, tá? E aí na próxima aula, depois que a gente descobrir esses conceitos, depois que vocês anotarem esses conceitos, vocês podem anotar no caderno, porque aqui no livro não vai sobrar espaço, tá? Para vocês conseguirem fazer isso. Mas eu quero que vocês anotem, beleza? Esses conceitos. Depois a gente discute que tipo de leitor e que tipo de escritor vocês são, tá, gente? E eu sempre acho que reler é uma coisa extremamente importante. E, assim, eu gosto muito de ler. Isso é muito óbvio de perceber pela quantidade de conteúdo que eu consigo manipular e conhecimentos que eu gosto de questioná-los, que eu gosto de fazer vocês refletirem sobre, tá? Mas isso é porque quando eu passei por essas dúvidas, eu fui atrás do conhecimento. E o conhecimento está na leitura. E tem um livro muito famoso, gente, chamado A Cabana, que fez bastante sucesso há algum tempo atrás, certo? E é um dos livros mais vendidos do mundo. E eu reli o livro, eu li o livro a primeira vez assim que ele foi lançado. E eu achei o livro assim, mais do mesmo. O livro fala de um homem que perdeu a sua filha num descuido de um acampamento de final de semana e a filha dele desapareceu, certo? Depois de um determinado tempo, o pessoal chegou à conclusão que ela tinha sido sequestrada e assassinada por um psicopata assassino em série. Bom, gente, resolvi reler o livro agora na quarentena. E o livro ganhou um outro significado para mim. E ele veio muito a calhar no momento em que eu precisava reler este livro. E eu não sabia que eu precisava reler o livro. Mas ao reler o livro, ele trouxe para mim algo que eu precisava. Porque a principal mensagem do livro, quando eu li a primeira vez, eu pensava que era discutir o conceito de Deus. Sim, o livro faz isso, ele discute o conceito de Deus. Agora pensa se eu estivesse em sala de aula, se eu não ia arrancar os parafusos da cabeça de vocês, hein? Mas a principal mensagem do livro é aprender a perdoar.
E eu tenho dificuldade nisso. E imagino que muitos de vocês também tenham dificuldade em expressar o que sente, dificuldade em deixar para trás pequenas mágoas e pequenas birras. E o livro fala sobre isso. E eu não tinha me atentado a essa entrelinha, a esse contexto. E eu posso dizer para vocês, reler o livro fez a diferença para mim. Então, gente, o que eu peço para vocês, a priori, descubram o que significam essas palavras, certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre poema e poesia. E eu sei que alguns de vocês já escrevem muitos poemas e muitas poesias, tá? Eu sei que vocês são afetados por isso. Porque, enfim, tenho vocês em redes sociais e eu capto os textos que vocês escrevem, as indiretas que vocês postam. E eu quero dizer que eu acho o máximo, tá? Às vezes eu não sei pra quem, mas eu acho o máximo você utilizar o texto como uma maneira de expressar indiretamente aquilo que você não consegue expressar diretamente. Isso demonstra uma inteligência grande, admirável e bonita que vocês têm. Beleza? Gente, essa foi minha aula para vocês hoje. Esse capítulo 4 ele vai ser muito intenso. Ele vai ter muitos conceitos para a gente conversar e discutir. E estou à disposição para conversar com vocês se vocês precisarem falar sobre qualquer assunto. Beleza? Ainda assim, estudem, porque tem teste, não teve teste de artes por causa do trabalho, certo? Que inclusive é o trabalho de fotografia cronológica, que eu já falei em umas 3, 4 aulas, e eu vou abrir hoje a sala de entrega, tá? E ela vai ficar aberta até o dia 3 de julho, se eu não me engano. Beleza? Mas nós teremos atividade avaliativa no final do bimestre na plataforma sobre o uso da palavra. Gente, eu queria de novo agradecer vocês assim por cada pequena mensagem que vocês deixam às vezes no status de vocês, por cada reação de stories que eu posto, especialmente agora no São João, né, que seria um período que eu estaria berrando na beira da quadra, tacando sapato em alguém que estava errando os passos, mas era para demonstrar todo o meu carinho para que vocês fizessem uma apresentação perfeita. Porque é isso que vocês são bons em fazer. Em pegar uma coisa pequena e deixá-la perfeita. E é por isso que eu falo que vocês são únicos, que vocês são especiais. Beleza? Gente, saúde e paz para vocês, para a família de vocês. Espero que a gente consiga voltar às aulas o quanto antes. E fica o meu super beijo para vocês. Não se esqueçam, vocês são super especiais, são únicos. Não deixe que o conhecimento fuja de vocês. Corra atrás deles. Porque vocês são super inteligentes, cara. Vocês são a geração que vai fazer a diferença no futuro da nossa história. Falou? Beijo!